da aula passada, o vídeo da aula passada já está disponível no AVA, tá? Então, vamos aqui, olha só, ver rapidamente, dar uma revisada rápida, né? No comecinho do século XX, que é o neoclassicismo, aqui, neoclássico, e o romantismo. Né? O neoclassicismo, o romantismo. Né? Eles têm, dá para a gente ver, vamos dizer, o tratamento, como é diferente, a ênfase, mas em comum. Né? Todos estão contando uma história, estão exaltando alguém, e sempre também tem uma idealização. Né? Então, aqui, por exemplo, isso daqui é o quadro do Delacroix, não é? Sobre a Revolução Francesa. Isso daqui é uma figura totalmente idealizada. Isso daqui não é. Ele está, vamos dizer, cria uma pintura histórica que mostra, digamos, a revolução na rua. E foi a revolução na rua realmente, o pessoal lutando, não é? As barricadas, as mortes e tudo. Mas isso daqui não é uma cena que tenha acontecido. Isso daqui é uma cena que ele criou, né? Com base no domínio que ele tem das figuras, com muitos estudos que ele fez, né? Com modelos, etc. e tal. Inclusive essa figura totalmente idealizada de uma mulher. Você vê que a idealização, né, é um rosto, se você for ver, é um perfil grego. É aquele perfil da estátua grega. É o perfil, é a mesma, a boquinha pequena, é a mesma idealização também da pintura renascentista, lá, do Rafael, do Da Vinci, né? O corpo, né? Ela está com os seios à mostra, com as roupas farfalhando, né? As Vênus, né? Vênus, a estátua da Vitória, a Vitória, né? A estátua da Vitória, a Vitória, que é uma estátua grega, que eu acho que está no Louvre, né? Então, isso daqui é uma representação, né? Uma idealização que representa a República, o povo vitorioso, né? É como uma representação de uma divindade inspirada. Claro, aquele moderniza, né? Coloca aqui um barrete, né? A nova bandeira, os outros aqui, a figura, ele próprio é um autorretrato. Eu acho que é esse que é ele, que é ele se autorretrata aqui, eu acho que é ele. Essa figura aqui, eu não sei se é essa, eu tenho a impressão que é essa, não sei. Né? Então, isso daqui não é muito semelhante também como aqui a pintura neoclássica, né? Que tem um tema idealizado, só que são idealizações diferentes, né? Tratamentos diferentes, mas a técnica, em princípio, é a mesma, o estilo, o modo de fazer é o mesmo, né? E isso corresponde, né, a esse começo da nova era contemporânea. Né? Então, as semelhanças, assim, por exemplo, né, a modernidade para a época da roupa, né? Há grandes diferenças de estilo no tratamento da cor, né, da pintura, na ênfase no movimento, etc. e tal. Né? E uma coisa que o romantismo traz, né, e que é diferente, o romantismo se aproxima mais digamos, da observação da realidade. Então, aqui, né, por exemplo, a gente tem um retrato que já não é Delacroix, do Géricault, né, que não tem idealização nenhuma. Né? Isso você pode dizer que é um retrato realista. Né? É um retrato realista de mostrar a pessoa velha,
a mulher idosa, né, já fraca, não tem charme nenhum, não tem glamour, né? Muito diferente aqui do retrato do neoclássico, né? Que é um retrato todo produzido, não é? Vamos dizer, é uma idealização, né? Não é exatamente que corresponda à realidade, né? É um retrato, claro, mas aqui o rosto foi tudo ajeitadinho, né? Talvez a boca não fosse assim tão pequenininha, reconhece a figura, né? Mas é tudo perfeitinho. Repara aqui o véu, né? Como está arrumadinho, tudo, né? A combinação aqui, né? A diferença de tratamento é totalmente diferente, né? É dos românticos, dos neoclássicos, mas todos, vamos dizer, é da mesma época, estão atendendo a demandas diferentes, né? Demandas diferentes, ou seja, para quem que estão fazendo? Encomenda para quem, né? Por exemplo, isso daqui o Delacroix fez para ele, o Géricault fez para ele mesmo, como estudo, né? Já que isso daqui foi uma encomenda aqui da princesa, marquesa, sei lá quem é, né? Aqui também é um dos Géricault, que também é uma encomenda, é um retrato, não é? Aqui é um retrato do Ingres, né? Então, então vocês vejam, vamos dizer, há diferenças estilísticas, não é? Ah, mas a produção é a mesma, as idealizações é que são diferentes, e o pintor romântico, como a demanda dele não vem como dos neoclássicos, do Estado, né? Não é os principais artistas neoclássicos, eles foram aproveitados pelo Estado, né? Como o Davi, que era o pintor do Napoleão, do imperador. Então, são outras. Eles têm mais liberdade, inclusive, de criar seus temas, né? Então, vamos aqui, o Tuona, né? Nessa época, né, o ilusionismo pictórico atingiu o apogeu, né? E supera completamente o ilusionismo escultórico, né? Aqui a gente pode ver o mar, a gente pode ver as ondas, a embarcação, né, no meio do mar, aqui também, né, as forças da natureza. Agora, isso daqui aproxima da realidade, mas de qualquer maneira, tá certo? Não é digamos, não tem um propósito de, olha, isso daqui, digamos, é um registro, é um instante, isso daqui aconteceu, né? Essa coisa do instante, isso aconteceu, isso vai começar a ser uma questão quando já lá por 1838, 40, por aí, surge a fotografia. E depois da fotografia vem os realistas. Então, aqui, por exemplo, isso daqui é uma paisagem, né? Tem aqui o trem vindo em cima aqui do viaduto, né? Mas é uma paisagem que é meio de sonho, né? Não é como aqui também, né? E vamos dizer a, o artista pode ter exagerado, né? Reforçado, vamos dizer, as coisas não serem. O importante é que ele está passando, é o sentimento dele, né, diante dessa beleza, essa beleza amedrontadora que é o chamado sublime, né? O sublime. Por causa do romantismo, né, o filósofo Kant, criou um termo para
explicar como é que a gente fica fascinado com coisas que são, no fundo, terríveis, né? Que é diferente da beleza. Um outro tipo de beleza, uma beleza do terror, né? Do horror, que é o sublime. Né? Ah, o, né? Então, o romantismo é o comecinho da Revolução Industrial, artistas formados na academia, todos seguem o desenho de observação, inclusive fora na natureza, o trabalho com a cor é dentro do ateliê, segundo os princípios da cor local, né? Vejo aqui como a cor local, né, que é a cor do navio, a cor do outro navio, né, que aqui já tem o ferro, isso daqui é um navio de madeira, né? Isso é a cor da água, refletindo a cor do sol. Né? Há muitas formas. Então, agora vamos parar aqui com essa apresentação e começar uma outra. Vamos agora para o realismo. Então, vamos aqui o realismo. O realismo já é depois da invenção da fotografia. Não é que, vamos dizer, tem uma consequência. As coisas não são assim uma consequência direta, né? As coisas acontecem na história por vários motivos ao mesmo tempo. Né? É uma mudança na vida social. Esse daqui é Courbet, Gustave Courbet. É um grande artista do realismo. Isso daqui são os amigos. Eu não sei se ele está presente aqui, se ele e os amigos, mas são os amigos numa taberna, né? Ainda não é o restaurante, o bar, a taberna é um lugar que existe, né, desde a antiguidade, onde homens viajantes com o aumento da cidade, né, as tabernas é uma das origens da vida noturna, né? Então aqui são os amigos, não tem aqui nenhum tema, não tem nenhuma história, está mostrando a realidade dele, né? Uma realidade é como... E reparem, né? Aqui tem a intenção de mostrar como um instante, né? Como instantâneo. Isso que a fotografia, entendam, quando ela surgiu, ela foi considerada, era chamada, a máquina fotográfica, não era máquina fotográfica, era máquina de desenho, a máquina de desenhar. Porque o que a fotografia fazia é o que os pintores, a partir da observação, faziam. Então, que a fotografia faz isso através da projeção luminosa, no instante ela marca um tempo, um instante. Né? Então, né, uma foto aqui, né, dessas figuras marcaria aquele instante, porque no instante seguinte já mudou, mexeu um pouquinho, né? Mas isso vai ser muito importante nessa a fotografia, essa máquina de desenho, ela vai despertar o interesse, o que ficou fácil, aquilo que só os caras formados na academia eram capazes de fazer pelo desenho, registrar o que estava vendo, o que viu, né? Então, isso ficou ao alcance de qualquer um que tivesse a máquina fotográfica, né? Então, vai fazer um passeio, o pintor pode registrar lá a paisagem que ele viu, o fotógrafo... E com uma facilidade de fazer muito mais. A fotografia vai já criar uma... Né? Traz essa coisa do instante e esse interesse pela realidade. Então, aqui o Courbet, né? Reparem, como pintura, como é que isso foi criado?
tá certo? Isso é criado do mesmo jeito que a arte romântica, que a arte neoclássica, que antes tem o desenho, que é a forma, né, em que é pesquisado fora, muitos estudos, etc. e tal. Eventualmente, a partir daí, pode-se usar eventualmente a fotografia como um estudo, né? E quando vai para a tela, né, então tem a forma pelo desenho, depois tem o tratamento da cor, que é a cor local, né, que é a cor da madeira, a cor da pele, a cor lá da parede, né? Aqui a cor das roupas, a cor do céu, etc. e tal, né? Aqui a gente tem uma cena, né? Uma paisagem, um camponês, uma família de camponeses, né? Uma mulher camponesa com a menina carregando o feno, né? Isso daqui é um enterro, né? Um momento em que tá aqui é a, como é, não é o túmulo. Não, o túmulo já tem a cova, né? Está aqui a cova, então estão encomendando, como era na província, né? Aqui são os amigos, isso daqui é não é isso, vamos dizer, ele fez desenhos, ele observou, né? Talvez tenha até utilizado alguma fotografia, não sei, né? Mas o certo, vamos dizer, isso depende da habilidade, da capacidade do pintor de, pelo desenho, criar a forma, né, seguindo as leis da perspectiva do Brunelleschi e, com a cor, pintar a cor local que a gente reconhece, a cor de cada coisa. Né? Então, e o que tem de novidade aqui que é diferente, que não tem no romantismo, não tem no neoclassicismo, nem no barroco, não tem, digamos, idealização. Quer mostrar, digamos, a coisa como ela é na realidade. Né? Não tem aquela idealização de fazer bonito, de fazer perfeito do neoclássico, nem aquela idealização lá do sonho, né? do romântico. Então, aqui, né, por exemplo, é o quê? São dois, é um trabalhador com seu filho trabalhando. Né? É um cara que vive de quebrar pedra e vender pedra, pedra para calçamento, pedra para coisa, né? Ainda estamos no começo da Revolução Industrial, né? A coisa artesanal. Aliás, isso, o cara que trabalha com pedra, né? Por exemplo, cada pedra portuguesa, isso era uma profissão que hoje em dia está acabando, tem que saber. Então, não tem nada, vamos dizer, o tema é a realidade. A realidade cotidiana, a realidade banal. Né? Então, aqui, qual é o tema? É uma luta livre, né? Está aqui a audiência, né? Os dois homens lutando. Não é dois heróis, tá certo? Não é a beleza está na própria realidade. Né? Aqui, e isso, vamos dizer, a realidade já não é mais a mesma. Né? Então, por exemplo, aqui a realidade do nu, né? Aqui você tem a mulher nua, né? A mulher nua, a gente tem o nu na pintura, na arte, desde o Renascimento, né? São as Vênus e outras, né? Ninfas, não sei o quê. Tem nu, tem as graças, tem uma coisa, mas é sempre aquela coisa idealizada, não é? Vista de lado, vista de costa, sem mostrar intimidade, né? E é sempre algo como pertencente a uma outra realidade, né? Superior, divina, né? Uma deusa, aqui não, olha só, né? Aqui é uma garota, uma moça jovem, vestindo as suas meias, né? Numa pose encostada, assim, relaxada, né? Vestindo a roupa na beira de um lago, né? Ou de um rio, aqui na margem. Né?
Então, o que é isso, né? Quer dizer, o que mostra? É como se fosse um instante, alguém surpreendeu essa moça nessa posição, se vestindo a meia. Né? Quem que poderia ter? Né? O acompanhante dela. Né? Porque aí a nova vida urbana, né, que está surgindo vai começar a trazer novas possibilidades de relacionamento, né? O programa, né? O casamento, é, a obrigação do casamento, a dependência da família, né? Isso vai dar lugar a e que isso vai se acelerar com a vida noturna, né? Com essa imigração do campo para a cidade. Então, é, a, vai surgir, né, uma liberdade sexual que não havia antes. Né? Isso daqui é um quadro esse quadro está lá no Museu d'Orsay, em Paris. Aqui, com certeza, foi utilizada a fotografia. Né? Isso daqui é do Courbet, né? Se chama A Origem do Mundo. E hoje em dia se sabe até de quem era, né, aqui esse corpo, que era amante de um homem que o encomendou, e com certeza ela não posou para ele, a amante do cara, para o Courbet, né? Com certeza foi feita uma foto, e a partir da foto ele deve ter feito isso daqui. Bem, isso daqui é o grande Courbet, aqui um outro grande realista, que é o Jean-François Millet. Vamos ver aqui um outro aspecto do realismo. E olha só, né? O Courbet foi sucesso no salão, como também o François Millet foi sucesso no salão. O Courbet teve muita participação política e cultural, foi inclusive na época lá da Revolução, ele foi exilado, depois voltou e tal, né? E o Millet é um cara que foi muito sucesso e os seus quadros foram muito reproduzidos através de gravuras, de litogravuras. Né? A função da gravura era principalmente de reproduzir obras ou de criar obras para livros. Né? O gravador era um profissional, era essencialmente um ilustrador, né? E um reprodutor através de chamadas estampas de gravuras. Quer ver, era o próprio artista que fazia também. Né? Então vamos ver aqui o realismo do Millet. Né? O que é aqui? Como técnica, a mesma técnica da academia, da arte acadêmica. Inclusive, também o sucesso dele veio através da academia. O que tem de novo aqui? Por que é realismo? Né? Aqui não tem nada mostrando, digamos, o camponês, a vida do camponês como ela era. O camponês curvado, cansado, as mãos grossas, passou o dia lá capinando, né? Ele está assim curvado, ele já deve ser meio curvo mesmo, já deve ser meio corcunda, né? A cara é feia, né? Na paisagem. Aqui você tem a família do camponês na hora do Ângelus, que é às 6 horas da tarde, quando toca o sino, né? O tempo ainda é marcado pelo sino da igreja, então eles param a tarefa do campo, né? O dia está se pondo, eles param a tarefa para rezar, né? Rezar Ave Maria, o Pai Nosso, a hora do Ângelus, né? Então, a vida do camponês, o camponês que, vamos dizer, era na sociedade, né? A classe mais baixa, os mais. Antes do realismo, o camponês, não, quando aparece, vamos dizer, na arte, não aparece como é que era a vida realmente do camponês. Aparece o camponês idealizado, dançando, né? Você tem no Barroco, lá, a dança dos camponeses. É tudo, vamos dizer, uma idealização,
né? Aqui não, é procurar, a intenção é mostrar a vida como ela é, né? A realidade como ela é. Aqui, né, as colhedoras de trigo, né? Então, as mulheres curvadas, né? Como é o trabalho, né? Então, você vê colher isso daqui, passar horas assim, colhendo, né? A outra, o rosto, a beleza. Onde é que está a beleza aí? Não são pessoas bonitas? Não é posição gloriosa. A beleza está, digamos, em a realidade, em ver a realidade como ela é, né? O, aqui, né, uma paisagem do campo, que é a gente tem aqui o rebanho, né? Isso daqui são montes de feno, né? No momento de tempestade. Então, isso daqui foi observado, né? Foi feito desenhos, a pintura foi feita a cor dentro do ateliê. E, aliás, isso era uma regra, né? E nessa pintura da cor local, né? Há todo um jogo, né? Para as coisas ficarem harmônicas, para se ver tudo com muita clareza, né? Mas isso é a regra da academia, isso é arte acadêmica. Vamos aqui, então, um outro exemplo de realismo, que é já da Alemanha, do Adolf Menzel. E assim, né, aqui no camponês, é como mostrando um instante da vida do camponês como ela é. Então, aqui o Menzel, né, ele vai mostrar um instante na vida da cidade num dia especial que o imperador está passando. Então, é um dia nacional, né? Tá aqui as bandeiras, o público. Então, é uma imagem como se, vamos dizer, ele tivesse registrado o que ele viu desse ponto de vista naquele momento. É um instante. Né? E o que tem aí? A realidade, daí o realismo. Né? Agora, é a arte acadêmica. É arte acadêmica porque os mesmos princípios feitos, né, com desenho de observação, muito desenvolvimento, né? Quem desenvolve desenho de observação, você pode fazer de cabeça, de imaginação, né? Não é ninguém vai fazer desenho de observação, estudar o modelo e tal, para ficar dependente do modelo. Para certas coisas é preciso. Contrata-se modelo, inclusive, né? Para isso, contratava-se, né? Hoje em dia isso daí as coisas já mudaram, né? Então, e talvez, vamos dizer, tenha utilizado também o recurso da fotografia, né? Mas então, o realismo, o que tem isso daqui? Tá, vamos dizer, tem o rei, tem a parada militar, mas olha só, o rei está lá, a gente quase nem vê, né? O negócio é o acontecimento da realidade. Né? Aqui um quadro dele que é muito famoso, já é mais para o final do século XIX, né? Mas que é bem, vamos dizer, o realismo. É a mesma pintura desde o Barroco, desde o Renascimento até então, a arte acadêmica, mas tem essa novidade que é o quê? Mostrar um aspecto, um instante da realidade. Né? Então, aqui a gente tem uma fábrica, uma siderúrgica, né? Estão trabalhando aqui peças de metal, né? Então, aqui o trabalho, né? Então, há toda uma série de artistas, vamos dizer, realistas. Claro, aí tem uma influência da fotografia, que é essa coisa de mostrar como se estivesse registrando um instante. Né? Provavelmente, para ele fazer isso, ele foi lá, fez muitos estudos, fez muitos desenhos, observou, fez anotações,
né? Dificilmente, vamos dizer, foi baseado numa fotografia. As câmeras na época ainda eram muito complicadas, não é? Não tinham lentes assim de alcance. Aqui um outro, né? Um outro exemplo dele, do Menzel, que é realismo, né? Também, aqui está, inclusive, essa parte está inacabada, não é? É um enterro num lugar público, né? É mostrar também um instante da realidade, né? E aqui um outro exemplo dele, que é ele vai utilizar esse recurso, né, do realismo, essa a fidelidade, né, ao espaço, ao ambiente, às figuras, à naturalidade, essa ideia de instante para recriar um fato histórico. Isso daqui é um almoço no Palácio de Frederico Grande, em Sanssouci, perto de Berlim. É o Palácio Sanssouci, e ele hospedou o Voltaire, né? O filósofo e teatrólogo, o grande Voltaire. E aqui o Frederico Grande, né? Ele criou o Sanssouci, o Palácio de Sanssouci, que é digamos, um Versalhes pequenininho, né? Mas como Versalhes é uma residência grande, comparada com Versalhes, é pequenininho, né? Mas com um grande parque. E tem uma peculiaridade, ele foi o cara o rei da Prússia, né? Que derrotou a França. Ele foi um grande militar, um grande general, um grande estrategista, ficou como Frederico Grande, né? Mas ele também era músico. E é interessante que aqui a corte de Versalhes era uma corte só para homens. Aí mulher não entrava. Ele vem aqui, só em dias muito especiais que tem, ele dava uns concertos, ele fazia música, né? Porque ele não gostava de mulher, ele gostava de homem. Ele teve que casar, porque como rei, né, tinha que casar, e casou, mas assim casou, mandou a mulher embora lá para um palácio, lá no castelo, e ali ele só tinha lá, ele recebia só os seus amigos. E o Frederico vai ser muito importante porque ele vai fazer a reforma urbana de Berlim, que vai ter uma inspiração neoclássica, né? Está muito lá presente. E também o Rococó, né? Aqui ainda é o final do Rococó, né? A gente vê pelas roupas, isso daqui ainda não é o século XIX, isso daqui é o século XVIII, né? Voltaire é um filósofo iluminista, né? O Frederico é um dos monarcas esclarecidos, né? Foram esses reis absolutos chamados esclarecidos, que eram homens muito cultos, muito inteligentes, muito cultos, né? Tem o Pedro da França, da Rússia, desculpa, né? Catarina Grande, que prestigiavam filósofos, estimulavam, né? Financiavam os filósofos iluministas, né? O Voltaire é um dos criadores da enciclopédia. Bem, aqui vamos, o realismo, para nós brasileiros, é muito importante, como a Academia Imperial de Belas Artes, né? Ela foi fundamental para a criação do Brasil moderno, né? A vinda da corte para cá e a criação do Império, né? A independência no ano que vem vai fazer 200 anos, é que criou realmente o Brasil moderno, criou uma unidade, né? Não fosse isso, talvez hoje existisse lá
Pernambuco, a Bahia, outro lugar, Rio e Minas, outro país, lá o Sul, outro, vários, né? Vários países pequenos, não teria esse país, dimensões que tem o Brasil, né? E, sobretudo, para a vida urbana, né? Que as cidades brasileiras só vê como eram cidades coloniais. Cidades coloniais é a cidade ainda, digamos, da Idade Média, né? A cidade colonial ainda é essencialmente a cidade da Idade Média, a província da Idade Média, com uma limitação de desenvolvimento, porque aqui a colônia impedia, né? O Estatuto Colonial da gente ter tipografia, então desenvolveu uma inteligência, não tinha formação de artista, aqui era tudo artesão, né? O Aleijadinho foi um gênio, né? Ele não teve formação acadêmica, mas era um gênio da, da escultura e da arquitetura, né? E com o que ele recebia de lá, ele sozinho, né, criou uma obra fantástica, universal. Mas daqui a gente já tem o tempo já de Pedro II, né, que o Pedro II é que realmente marcou toda a cultura brasileira, foi o grande patrocinador da Academia Imperial de Belas Artes, e como a nossa infraestrutura aqui era muito pequena, né, o Pedro, Dom Pedro II, ele financiava do dinheiro pessoal dele, ele financiava bolsas para os melhores estudantes da academia irem para a França ou para a Itália. Então, né, a academia funcionava como a da academias na Europa, mas só que aqui só tinha uma. Né? Lá tinha a academia principal, tinha outras academias menores, academia particular, né? Digamos, o ensino do desenho 3D, da cor local, das técnicas, né? Mas lá você tinha uma demanda, principalmente Paris, né? E também a Itália, Roma. Inclusive, estúdios onde o pintor podia. Tinha academia onde ele podia estudar, mesmo fora da academia oficial, que tinha um concurso, que nem todo mundo entrava, era difícil, né? Mas tinha outras por fora. E tinha um estúdio de grandes dimensões, né, para fazer grandes obras, que precisava de modelos, então tinha modelos profissionais, tinha toda uma infraestrutura, né, que justificava os melhores irem. Então, Vitor Meirelles foi, o Pedro Américo. O Pedro Américo ficou muito tempo, né, em Paris, na Itália. E esse daqui, o Almeida Júnior, já é da segunda metade do século XIX, ele era um caipira de São Paulo. Né? Caipira era o povo lá de São Paulo, que, em relação ao povo urbano do Rio de Janeiro, da corte, era, digamos, atrasado, falava diferente, era. E o Almeida Júnior foi descoberto pelo Pedro II em São Paulo, numa viagem. Ele pintava, e o Pedro II ficou muito impressionado e convidou para vir para o Rio de Janeiro. Eu já li a biografia dele, foi até recentemente, mas é tanta coisa assim. O certo é que o Almeida Júnior, ele veio para o Rio, voltou para São Paulo, teve oferta aqui no Rio, mas ele negócio de São Paulo. Ele ganhou uma bolsa do Pedro II para Paris, já em que Paris, vamos dizer, a moda já era o realismo. Né? Então, ele vai ser o nosso artista realista. Ele volta, ele faz uma exposição, porque quando tinha a bolsa voltar de fazer uma exposição, fez uma exposição de muito sucesso, teve convite para ser professor da academia, mas ele não quis, não. Ele foi lá para São Paulo e aí lá ele tinha público, a vida dele. E aqui tem algumas coisas, né, que é importante aqui para ver o realismo, essa coisa do instante, né, e de mostrar as coisas como elas são. Isso daqui é a própria família do Almeida Júnior, em casa.
Então, aqui a gente tem, né, é uma casa que tem aqui uma entrada, né, como se fosse uma entrada de vila, né, os quadros na parede, a parede aqui é forrada de tecido, né, aqui estão as crianças, a mãe, né, isso, as famílias com muitos filhos, isso era digamos, uma regra, era um desejo, né, uma pessoa bem-sucedida, ele está aqui, está lendo sua correspondência, a mulher que está costurando, mostrando, né? Isso daqui que é um... Então, o que, que tem isso daqui? Não tem nada, vamos dizer, é uma foto, digamos, banal, mas que, na verdade, está super construída, né? Tá, tudo isso não é nada por acaso, né? E o próprio autorretrato tem que ter um domínio enorme, né? Isso não foi copiando, né? O desenho de observação não tem nada a ver de cópia, né? Mas até o século XIX, um dos métodos de aprender a desenhar era copiar outros artistas, né? Isso já foi superado. E o cópia é algo que hoje em dia é só para máquina. Então vamos ver aqui uma outra obra dele, que essa é muito famosa, que é o Caipira, né? Então, aqui o que é? O homem do interior paulista, do interior brasileiro, né? A casa de sapé, como era, e talvez ainda seja em alguns lugares, aí pelo interior lá de Minas, da Bahia, não sei, né? Talvez não, já tenha, né? Ele está aqui, a palha do fumo, e ele aqui está preparando o fumo para fazer o seu cigarrinho, né? O seu cigarrinho de palha. Aqui é a coisa de madeira, né? Onde é que está a beleza disso? Qual é a narrativa? Não, a beleza está na realidade, em ver a realidade. Isso é importantíssimo, né? Para a valorização da nacionalidade, para a valorização de ser brasileiro, né? Aqui um outro. Então, o realismo, vocês veem que já é algo. Tem muito a ver com a fotografia. Não é que seja uma cópia da fotografia, nem utilizando a fotografia. Tem, digamos assim, esse olhar, essa atenção para o momento, para o instante, né? O olhar particular. É claro, vamos dizer, isso daqui ele não foi feito, ele pensou, estudou, vamos dizer, isso daqui está tudo, né? Tem toda uma composição, como é que as cores e tal, né? Mas qual é o objetivo? É passar essa, digamos, como se fosse a visão instantânea dele, no momento, aquilo que ele sentiu, com a emoção, né? Isso é o realismo. Aqui é uma moça lendo uma carta, né? Então, ela está aqui com uma carta, né? Você pode ter um pouco aqui de romantismo, né? Aqui o casal caipira cantando, né? O homem tocando a viola. É um exemplo de realismo, né? É arte acadêmica. Isso é a arte acadêmica, é a arte, vamos dizer, 3D. E isso hoje, vamos dizer, isso daqui ainda tem como, digamos, o realismo, né? Ele vai ter continuidade, não mais, vamos dizer, como história da arte, grande arte, mas ele vai ter continuidade na ilustração, ele vai ter continuidade na animação, ele vai ter continuidade na propaganda, né? Nesses campos, né? Aqui uma paisagem, né? Uma paisagem de praia, uma coisa bem brasileira, né? O que tem? Aqui né? Uma paisagem urbana, né? Na periferia, as casas muito pobres, né? Com as calçadas, a calçada alta, né? Fica lá em cima, né? A casa,
isso é porque passa água aqui, então por causa da inundação, né? Quando tem inundação. Então aqui não tem embelezamento. A beleza está na realidade, como ela é, né? Na composição, como é que está. Então isso é o realismo. E aqui a gente tem o realismo, a arte acadêmica, que está vinculada à academia, tanto para a formação do artista, como para a promoção do artista através dos salões da academia, tá? E para a vida profissional dele, porque a demanda vem daí. A partir, né, o público ainda não é um público tão grande, as distâncias, né? Ou seja, o público conhece o artista, ouve falar, vai lá no seu ateliê, né? Encomenda ou encontra algo que ele já está fazendo. Tá? E aí, isso, né? O realismo é, vamos dizer, o grande sucesso lá em Paris, na metade do século, quando começa a reforma urbana. Quando termina a reforma urbana, Paris é outra, o mundo mudou, né? E vem, então, uma geração que vai muito além do realismo, que vai ser os impressionistas. Então, vem a geração do impressionismo. Né? O impressionismo começa exatamente quando finda a Reforma de Paris. A primeira exposição, eu acho que a reforma é mais ou menos 1870 que termina, né? Que é o fim, e a primeira exposição impressionista é por aí, 1868, 70. Né? Então, aqui o nosso tempo está acabando, né? Eu vou só apresentar aqui algumas coisinhas, ou melhor, antes de eu entrar aqui na galeria de imagens do impressionismo, com Monet, eu vou terminar aqui apresentando um vídeo que está aí no AVA, vocês podem ver depois. Tá? Porque aqui, com o impressionismo, então, vai começar a oposição à academia. Os artistas impressionistas, eles não conseguiam entrar na academia nem no salão. Alguns até entraram no salão, outros entraram, conseguiram entrar, mas provocando um escândalo danado, criou um escândalo, como aqui o caso do Manet, conseguiu, não é a academia, a seleção da academia para os salões ficou tão estrita que houve protestos, criaram um salão dos recusados. Então, e com os impressionistas, eles formam um grupo, né? São vários artistas, e tem uma primeira exposição que foi feita no estúdio de um fotógrafo. Né? Nessa época, a fotografia já está, digamos, disseminada, a máquina fotográfica, e a nova vida noturna, a nova vida urbana já se instalou, com as mulheres tendo uma liberdade, né, como nunca antes, as mulheres assim das classes mais pobres, das classes mais baixas, das trabalhadoras, né, algumas de classe média. Então, isso daqui nós vamos ver. Eles vão, os impressionistas, eles vão romper com o tabu da academia, do ensino acadêmico, e vão iniciar a ruptura com a academia. Depois dos impressionistas, vem os pós-impressionistas, que são anti-acadêmicos, é a anti-academia.
O impressionismo, os impressionistas ainda não vão ser um pouco incorporados, digamos, à academia, já tardiamente, né? Mas a partir do pós-impressionismo vai haver um afastamento que é uma verdadeira ruptura, não temos mais nada a ver um com o outro. Né? Então, isso vai ser já no século XX, né, com o fauvismo. Aí o fauvismo já rompe totalmente com a academia, né, com a arte acadêmica. Na Alemanha, na mesma época, os expressionistas também rompem completamente. Né? E, mais ou menos nessa época, com poucos anos, vem o cubismo, e o cubismo, pronto. Cubismo aí já é um outro, começa a arte 4D, começa o desenho 4D, né? Isso que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, eu vou voltar aqui. Espera lá, eu vou terminar aqui a minha exposição, apresentando aqui o vídeo que está aí no AVA sobre o impressionismo.